Olá, tudo bem com você? Vamos para mais uma recapitulação da lição da Escola Sabatina. Essa semana um tema muito importante, falando sobre lei e graça, como entender essas duas coisas que para alguns são antagônicas, mas já quero antecipar que nós estamos chegando aí ao fim do trimestre, já estamos na lição 8, e faça planos aí para ter a sua lição, a próxima lição. A lição de adultos vai tratar de um tema muito importante, como sempre, né? Descanso em Cristo. Como nós precisamos realmente neste mundo atribulado de descanso, de paz para o nosso coração, e com certeza será um trimestre maravilhoso de um estudo também muito bom. E a lição dos jovens trará como tema sexualidade na Bíblia, princípios bíblicos sobre comportamento sexual. Você já sabe, não custa repetir, mas um trimestre as lições de adultos e jovens elas coincidem, e no outro trimestre a lição dos jovens então traz um tema especificamente voltado mais para os jovens. Esse material é produzido na Associação Geral da Igreja, sede mundial da Igreja, e aqui no Brasil nós traduzimos e adaptamos então para o nosso país. Faça planos de assinar as lições da Escola Sabatina, desde os primários ali no hall do berço, né, para que seus filhos, você também, tenham aí o alimento espiritual para cada dia. No meu blog outraleitura.com.br, toda quinta-feira, entre quinta e sexta-feira, eu publico ali materiais complementares para o estudo da lição. Meu amigo pastor Natal Gardino, que é distrital lá em Londrina, ele produz toda semana aquilo que a gente chama de perguntas interativas da lição, para ajudar os professores a organizarem a discussão, a conversa, né, nas classes, nas unidades da Escola Sabatina. É um material bem ao ponto, mas bem interessante também. Eu publico também ali no meu canal, coloco no meu blog, coloco ali o link para os vídeos que o Levi, filho do meu amigo Rafael Cristi Lopes, produz toda semana também para o Jardim de Infância. É um material muito rico, muito interessante. Tem também o canal Lamed, da minha amiga, colega Neila Oliveira. Ela faz a recapitulação, juntamente com o filho dela, o Matheus, da lição da Escola Sabatina dos adolescentes. Eu vou passar também a colocar no meu blog esse material. Então você tem aí para jardim, adolescentes e adultos, né? Conteúdos que ajudam no aprofundamento da lição da Escola Sabatina, no estudo e para aqueles que são professores, para compartilhar esses conteúdos. Então não esqueça, a assinatura da sua lição para o próximo trimestre é um material que nos leva à Bíblia. O propósito é nos levar a ter contato com a palavra de Deus todos os dias. E a lição dessa semana, então, aqui nós estamos vendo nas duas, né, jovens e adultos, o mesmo tema neste trimestre, a lei da aliança, e na lição de jovens, debaixo da lei ou da graça. E como toda semana tem aqui uma tirinha, né, que ajuda a já conduzir a discussão, e a tirinha da lição dos jovens dessa semana, veja aqui, tem aqui dois indivíduos conversando, e um fala assim: não estamos mais debaixo da lei, mas da graça. Aí o outro responde: então podemos chamar o nome de Deus em vão, roubar, matar e adulterar? O outro fica sem ação, sem resposta, porque é exatamente isso, né? Estar debaixo da graça não nos coloca livres da aliança que envolve obediência também. Como estudamos essa semana, a aliança de Deus, que é uma atitude de graça, é uma escolha inteiramente feita pela graça de Deus, por sua soberania, mas ela envolve de nossa parte, a contrapartida, a fidelidade, a obediência à lei de Deus, aquilo que Deus estabelece como o que é correto, ele sendo Deus pode fazer isso. Então, estar debaixo da graça não nos isenta de obedecer à lei de Deus. Agora, estar debaixo da lei é estar debaixo da condenação que a lei traz. E a função da lei é exatamente essa. A lei não salva. A lei não tem como objetivo nos salvar, perdoar ou habilitar para o céu. Na verdade, a salvação é inteiramente um ato de graça de Deus. Quando aceitamos a salvação, nós somos então tidos como justos e somos então, passamos a ser cidadãos do reino de Deus. Então isso é graça. Agora, a lei de Deus, ela serve para apontar aquilo que é pecado, aquilo que está errado, aquilo que precisamos, pelo poder de Deus, mudar em nossa vida. Então a função da lei é de fato matar, mostrar o erro, nos apontar o caminho certo. É Cristo quem nos purifica, quem nos limpa, quem nos dá o poder para lidar com essa questão do pecado e do erro. Que fique bem claro essas funções. A lei não tem função de salvar, a salvação é pela graça, mas a lei é importante para nos apontar o caminho que Deus quer que vivamos
e com certeza sempre será o melhor para nós. A única forma de não estar mais debaixo da condenação da lei é viver realmente uma experiência salvífica com o nosso Senhor Jesus Cristo. É estar debaixo da graça. Quando estamos debaixo da graça, nós obedecemos a lei naturalmente, porque Deus nos coloca em nosso coração esse desejo de obedecer à sua santa lei. Vamos começar aqui com a lição 8, então. O texto diz assim, o texto de Deuteronômio 7, 9. Portanto, saibam que o Senhor, o seu Deus, é Deus. Ele é o Deus fiel que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações aos que o amam e cumprem os seus mandamentos. Veja os efeitos de uma vida fiel. Quando nós somos fiéis a Deus, guardamos os seus mandamentos, as gerações que vêm a partir de nós, nossos filhos, nossos netos, eles acabam sendo abençoados também por essa aliança e por essa obediência a Deus. Quem sabe em um outro momento eu ainda vou gravar um vídeo aqui no meu canal sobre a questão da epigenética e a Bíblia. E aquilo que Ellen White também escreveu sobre isso. É muito interessante como a Bíblia, como os textos de Ellen White também, que derivam da Bíblia, estão sempre tão antenados com aquilo que a ciência vem trazendo, né, de novidade, entre aspas. Então, essa questão da epigenética é um ponto bem interessante, e aqui nós vemos um vislumbre disso, né? Como a rota que damos para a nossa vida, ela acaba afetando não só espiritualmente, mas também, de certa forma, geneticamente, os nossos descendentes. Isso é realmente maravilhoso. A lição traz aqui o texto do Salmo 23, que é tão bem conhecido por nós, né? E há num certo momento ali do Salmo, em certa linha do Salmo, um pedido que Davi faz, que é o seguinte: guia-me pelas veredas da justiça. O que quer dizer isso? Se nós compararmos com o Salmo 119, do mesmo autor, no verso 35, diz assim: guia-me pela vereda dos teus mandamentos, pois nela encontro felicidade. A lei de Deus é um caminho seguro e firme através do perigoso pântano da existência humana. Portanto, pedir guia-me pela vereda da justiça é o mesmo que pedir guia-me pela vereda dos teus mandamentos. Vereda é caminho, né? Então o pedido que o salmista faz, e deve ser o nosso também, é: Senhor, guia-me pela estrada dos teus mandamentos, da tua vontade. E por que o salmista pede isso? E por que nós temos que pedir também? Porque é o melhor que podemos fazer. Deus é Criador Todo-Poderoso, soberano. Ele criou a vida, nos criou e sabe, portanto, o que é melhor para nós. Então, a coisa mais sábia a se fazer nesta vida, e sempre, é conhecer a vontade de Deus, conhecer a palavra de Deus, conhecer a lei de Deus e pedir que Deus nos ajude, como fez o salmista, a orientar nossa vida de acordo com esse conhecimento. Isso é sabedoria. Domingo, a eleição de Israel. Mais uma vez aqui nós estudamos esse ponto que já está bem conhecido aqui, né? Se já estamos estudando a lição há 8 semanas, então isso aqui é bastante claro que Deus escolheu Israel para que fosse luz para as nações. Para que ao Israel colocar a vida, cada um dos israelitas colocasse a vida em conformidade com a vontade de Deus, eles pudessem ser o que Deus quer para nós também hoje, sal da terra, luz do mundo, pudessem ser uma prova viva de como a vontade de Deus para o ser humano é a melhor coisa. No final da lição diz assim, aqui na parte de domingo: em resumo, acreditamos que temos algo a dizer que ninguém mais está dizendo. Isso aqui é o Israel moderno, o Israel espiritual, né? Nós temos uma mensagem especial para este mundo. Essa também era fundamentalmente a situação com o Israel antigo. O objetivo da eleição de Israel não era transformar a nação hebraica em algum clube exclusivo que acumulasse a promessa de salvação e redenção para si. Ao contrário, se cremos que Cristo morreu por toda a humanidade, a redenção que o Senhor ofereceu a Israel também foi oferecida a todo o mundo. Israel deveria ser um veículo pelo qual essa redenção seja comunicada. Nossa igreja foi chamada para fazer a mesma coisa, ou seja, Deus nos abençoa para que possamos ser uma bênção para o mundo. Não para que possamos nos sentir exclusivos, como eu disse outra vez, a última bolacha do pacote, né? E achando que as bênçãos da aliança são só para nós. Não. Deus nos escolheu, assim como escolheu Israel, para que possamos ser luz para as pessoas ao redor. Para que possamos convidá-las a fazer parte da mesma aliança e usufruir dos mesmos benefícios que são concedidos por Deus àqueles que fazem essa aliança. Segunda-feira, laços que unem. E o texto principal é Deuteronômio 4:13, que diz assim: então
ele anunciou a sua aliança, que ordenou a vocês os 10 mandamentos e os escreveu em 2 tábuas de pedra. Veja, a lição diz assim, que a graça não é uma licença para desobedecer. É como aquela questão, aquela situação lá envolvendo a mulher adúltera, surpreendida em adultério, uma cilada para Jesus, obviamente, porque o homem não foi pego, ele escapou, não sei o que fizeram com aquele homem, mas enfim, se houve um adultério, havia 2 pessoas envolvidas, e a punição era para os 2. Mas enfim, tentaram ali colocar Jesus numa armadilha, não conseguiram. Jesus expressa a graça ao mesmo tempo que valoriza a vida santa de obediência aos mandamentos. Como? Ao concluir ali a cena e mostrar que aqueles hipócritas estavam querendo condenar uma mulher, sendo que eles eram mais pecadores ainda. Então o que Jesus faz? Ele diz para aquela mulher, eu também não te condeno, isso é perdão, isso é graça. Eu também não te condeno, vá e não peques mais. E de fato, como já mostrei em alguns vídeos e alguns estudos, né, aqui em meu canal, a palavra aqui no original é justamente essa, pecar, não peques mais, que deriva de amartia, essa palavra que tem que ver com o pecado, com o erro, com errar o alvo, né? Então, não peques mais. Como é possível não pecar mais? Vivendo de acordo com a lei de Deus, recebendo o poder que vem de Deus, não é uma coisa que o ser humano produza por si mesmo. Aliás, a própria Bíblia prevê que nós eventualmente cairemos em pecado, seremos tentados em pensamento ou palavras, e é por isso que lá em 1 João encontramos um verso que nos traz muita esperança ao dizer que, filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis, mas se pecarem, temos um advogado no céu. A provisão está garantida para aqueles que se arrependem de seus pecados, pedem perdão e desejam não mais pecar. Esse é o nosso desejo. A nossa vontade é viver uma vida de santidade. Agora, alguns querem eliminar essa segunda parte da fala de Jesus e ficam só com a primeira, só a graça. Eu só quero o perdão, mas não quero o compromisso. Não se esqueça, na aliança nós temos a graça, o perdão, a escolha, mas também temos o compromisso de fazermos a vontade de Deus pelo poder que vem de Deus. Aqui quando Jesus ele perdoa essa mulher, nós vemos a mesma coisa aqui em outras palavras, em outra circunstância. Ele a perdoa, eu também não te condeno, mas eu desejo que você não peque mais, para você não sofrer mais, para você não fazer outros sofrerem mais também. Essa é a vida que Deus espera de nós. Perdão, justificação, seguida de santificação. Uma vida alinhada com a vontade de Deus. Pense em alguém com quem você tenha um relacionamento íntimo. O que aconteceria com o relacionamento se você não se sentisse limitado por regras, como no casamento, por exemplo, normas ou leis, mas acreditasse que tem liberdade para fazer o que quiser, mesmo dizendo que ama a pessoa e que somente o amor decidirá como você se relaciona com ela? Por que ainda há necessidade de regras? Há pessoas que usam o amor como desculpas, né? O que importa é o amor. O amor tolera, o amor aceita. Veja, esse símbolo aqui que a gente coloca no dedo quando nos unimos, né, com a pessoa com quem decidimos passar o restante da vida, ele representa fidelidade, é uma aliança. Ele representa regras que passam a funcionar, a existir a partir do momento que nós nos unimos em matrimônio. Então, quando você se une a sua esposa ou ela a você, quando você se torna um cônjuge numa relação matrimonial, ali estão previstas regras para que esse relacionamento funcione. Você não é mais solteiro. Você agora precisa respeitar seu cônjuge de várias formas que estão previstas nessa união abençoada por Deus. Assim também a aliança com Deus. Quando nós nos unimos com o Senhor, nós passamos então a dizer para Deus e para as demais pessoas que estamos ali dispostos a ser fiéis a Ele. E aquilo que nos faz ser fiéis tanto a Deus quanto ao cônjuge é justamente o amor. O amor nos faz ser fiéis, o amor nos faz ter olhos apenas para aquela pessoa especial, o amor nos faz querer o bem daquela pessoa, o amor nos faz às vezes até abdicar de coisas que para nós eram importantes, mas que não fazem mais sentido nessa relação. O amor é o motivo. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Portanto, o amor não pode ser usado como desculpa para pecar. Pelo contrário, o amor é que nos leva à fidelidade se realmente amamos, se realmente nos convertemos, se realmente decidimos de todo o coração entrar nessa relação de fidelidade movida pela intimidade e pelo amor. Isso tem que ficar bem claro. Terça-feira é a lei dentro da aliança. E aqui a lição explica o que é a palavra Torá.
a lei, né, que muitas vezes é relacionada com os livros de Moisés, mas também com veja, aqui diz assim, ó, a palavra hebraica Torá, traduzida como lei na Bíblia, significa ensino ou instrução. Portanto, conhecer a Bíblia é ser instruído, é ser ensinado pelo Deus da Bíblia que inspirou os autores. Especificamente aqui Moisés, quando se refere à Torá. O termo pode ser usado para se referir a todas as instruções de Deus, sejam elas morais, civis, sociais ou religiosas. Inclui todos os conselhos sábios que Deus graciosamente deu ao seu povo, para que eles experimentassem a vida abundante, tanto física quanto espiritualmente. Não é de admirar que o salmista tenha chamado de bem-aventurado o homem cujo prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, Salmo 1, verso 2. Já pensou nisso, né? Bem-aventurado aquele que tem na lei do Senhor o seu prazer, que medita nela, que a lê, que pensa nela, que a estuda, para viver de acordo com aquelas orientações. Feliz é aquele que, por amor, faz isso. Infeliz é aquele que tenta obedecer sem que isso seja movido pelo amor. Acaba sendo um fardo, realmente. E no finalzinho da lição diz assim: como o antigo Israel, os adventistas receberam variados conselhos sobre todos os aspectos da vida cristã por meio do moderno dom profético. No caso aqui, na pessoa de Ellen White, que é uma profetisa não canônica, assim como foram João Batista, Hulda e outros mais na Bíblia, Natan. Por que devemos considerar esses conselhos inspirados como dom de Deus e não um prejuízo ao pensamento e à ação independentes? Simples. Se vem de Deus, você acha que seria um prejuízo para você? Se vem daquele que mais o ama em todo o universo, se vem daquele que quer o seu bem eterno, esses conselhos e essas orientações seriam para o seu mal? Pense bem nisso. Há perigos em transformar esse dom em algo legalista, como os israelitas fizeram com seus dons? Também há esse perigo, sim. E o diabo sempre tenta nos levar para um extremo ou para o outro. Ou nos leva para o antinomismo, a lei não é mais necessária, a lei foi abolida, a lei foi cravada na cruz, o que é realmente uma incoerência, né? Já vimos. Ou então nos leva para o lado oposto. A lei é o mais importante, a lei é o que me salva, eu preciso ser fiel para ser salvo. Veja, é preciso haver um equilíbrio aí, né? A lei é importante e ela nos dá a liberdade. Por isso que realmente Tiago chama a lei de liberdade, né? A lei da liberdade, seremos julgados pela lei da liberdade. Porque ao viver os preceitos de Deus, nós somos livres para uma vida plena, uma vida abundante, como disse Jesus. Então que Deus nos ajude a ser pessoas que fogem dos extremos. Nem para o lado daqueles que negam a lei de Deus, que acham que ela é um fardo, uma coisa inútil, tampouco para o lado daqueles que acham que a lei é que vai salvá-los, que a obediência, que a prática de boas obras que vai conquistar pontos para eles no céu. Não é assim. Nós temos que entender realmente essa relação entre lei e graça, obras e graça, para que não acabemos indo para um extremo ou para o outro. Quarta-feira, a estabilidade da lei de Deus. Sabe, quando eu estava esse dia aqui de quarta-feira, eu me lembrei de uma notícia que andou circulando aí pela internet, né, pelo Brasil, nessa semana. Eu não me inteirei muito dos detalhes, também nem vem ao caso, não tive muito interesse em saber das coisas ali, mas eu soube que um artista, aí, um cantor, um músico, enfim, de funk, se eu não estou enganado, ele havia se casado fazia pouco tempo, acho que 2 semanas, e acabou sendo surpreendido em adultério. Ele até, pelo que me consta, ele pagou realmente, então seria uma prostituta que estava com ele. E ao tentar fugir, não sei se da esposa, enfim, mas para evitar de ser descoberto, ele acabou caindo, né, de um prédio ali e acabou morrendo, né? E na hora eu pensei, que pena que as pessoas acabam desprezando a lei de Deus quando ela seria uma proteção para a vida delas. Se ele obedecesse aí ao 7º mandamento, fosse fiel à sua esposa, não estivesse numa relação de adultério, estaria vivo hoje. Então, quantas pessoas acabam morrendo por desconsiderarem a lei de Deus que serve para a proteção delas? Ainda que não compreendam muito bem certas coisas, mas tem um pensamento que diz assim, não tire uma cerca do lugar a menos que você saiba por que ela foi colocada lá. A lei de Deus é como uma cerca de proteção. Ainda que talvez você não entenda todas as coisas a respeito da lei de Deus, 10 mandamentos, que foram escritos pelo dedo de Deus, portanto são supremamente importantes, ainda que você não entenda tudo a respeito disso, mas se foi Deus quem ordenou, é sábio obedecer pelo poder de Deus. A lei nos salva
Veja, entenda bem o que eu estou dizendo, não nos salva em termos de redenção, mas ali nos protege, a palavra melhor é essa, ali nos protege de andar por caminhos errados e de trazer sofrimento à nossa própria vida. Por isso que a lição começa dizendo que guia-me pela vereda dos teus mandamentos, Senhor, porque eu sei que ali há segurança, ali estarei protegido. Se você fizer isso por amor, você perceberá como realmente vale muito a pena obedecer à lei de Deus. Como ela nos protege de nós mesmos, dos perigos que há neste mundo. Bem, aqui diz assim também que a lei de Deus é uma expressão oral ou escrita de sua vontade. Por ser uma transcrição do seu caráter, do caráter de Deus, a presença da lei na aliança nos garante a permanência e a confiabilidade de Deus. Embora nem sempre possamos discernir as obras de sua providência, como eu dizia há pouco, embora nem sempre possamos então discernir as obras da providência, sabemos que ele é digno de confiança. O universo é governado por leis morais e físicas invariáveis. Esse fato não nos dá verdadeira liberdade e segurança. Sua vontade e sua lei são uma única coisa. Eu fiz uma live um tempo atrás aí com meu amigo astrofísico Eduardo Litz. O título é O que Ellen White viu em Orion. São duas partes. Eu convido você a assistir as duas, porque é um material interessante, mas especificamente a parte 2, em que o Litz e eu falamos sobre essa questão das leis imutáveis de Deus. Há pessoas que acham que Deus violaria a lei para fazer alguma coisa, como milagres, por exemplo. Quando, na verdade, quando estudamos a Bíblia e os textos de Ellen White com seriedade, vemos que Deus jamais viola as leis que ele estabeleceu, porque, do contrário, seria uma admissão da parte deles de que elas não são perfeitas. São imperfeitas, são limitadas. E isso não pode ser dessa forma. Se elas são de Deus, são perfeitas. Assim como Deus nunca quebrou o sábado, por exemplo, ele nunca transgrediu o sábado, embora alguns achem que alguns textos que falam de Jesus comendo com os discípulos no sábado, curando no sábado seria uma transgressão. Ora, ele cobrou por essas coisas? Onde está escrito que comer, se alimentar no sábado é pecado e ajudar o próximo gratuitamente, de forma altruística, é pecado? Isso é uma má compreensão da atitude de Jesus. Ele veio ensinar, na verdade, como guardar o sábado corretamente, porque os fariseus haviam colocado muitas regras que tornavam o sábado um fardo. Então dizer que Jesus quebrou um mandamento é como dizer que ele foi um pecador. E isso é um grande problema. Ele mesmo precisaria de um redentor. E dizer que Jesus teria quebrado alguma lei física, isso coloca as leis dele como sendo limitadas e imperfeitas. As leis que Deus estabeleceu são perfeitas e existem para nossa proteção. Um teste simples, mas não faça isso porque é perigoso, é se atirar de uma sacada, de um prédio e tentar com isso, eu vou agora provar que a lei da gravidade não funciona. Você vai morrer, você vai se machucar. E da mesma forma, querer testar a validade da lei moral de Deus, 10 mandamentos, é se colocar em risco, inclusive de morte eterna. A segurança existe em realmente vivermos de acordo com a vontade de Deus. Seu propósito não é salvar, mas definir da lei, definir nosso dever para com Deus. Primeiro os 4 mandamentos e nosso dever para com o semelhante, 6 últimos mandamentos. Você lê com atenção e os 4 mandamentos da primeira tábua realmente se referem à nossa obediência a Deus, nossa relação com Deus. E quando lemos os 6 seguintes mandamentos da segunda tábua, percebemos que eles legislam com respeito às nossas relações matrimoniais, com o próximo, com outras pessoas, enfim. A lei de Deus é perfeita. E quinta-feira tem como título a palavrinha se, esse condicional. E nós vemos aqui realmente que Deus ele estabeleceu aliança com Abraão, com Noé, com Moisés, conosco também, e ele coloca então as condições para que nós possamos ser abençoados, se guardardes os meus mandamentos, se você for fiel a mim. Sabe, é muito claro para nós que Deus existe, temos inúmeras evidências a respeito dessa realidade. É muito claro também para nós que Deus é amor. A Bíblia estabelece isso e a nossa experiência com ele mostra também isso. Então seria uma estultice, para usar uma palavra mais antiga e não usar uma palavra mais nova e talvez ofensiva demais, mas seria realmente muita falta de sabedoria não aceitar a proposta de Deus. Ele existe, ele é todo-poderoso, ele é soberano, ele é amor. E se ele nos oferece uma vida
uma proposta de vida com base nessa aliança, o que falta para nós aceitarmos de todo o coração essa proposta? Se vem dele, obviamente que é algo infinitamente bom. E se envolve de nossa parte essa fidelidade, é porque isso vai ser bom para nós também. Não é para Deus que vai ser bom que nós sejamos fiéis, é para nós mesmos. Ele nos aponta uma vereda, um caminho seguro. É inegável o aspecto condicional da aliança. O povo poderia rejeitar o presente, negar a graça, abandonar as promessas, e é claro que poderiam, porque nós somos seres criados livres, dotados de livre-arbítrio, mas eu repito, não seria nem um pouco sábio fazer isso. Negar a proposta de um Deus tão bondoso e todo-poderoso, onisciente, que sabe como suas criaturas funcionam e o que é melhor para elas. Deus nos criou, Deus criou nossa sexualidade, Deus criou nosso sistema digestório, Deus nos criou completamente, sabe o que é melhor para nós, então Ele pode legislar e tem todo o direito, porque nos criou, a nossa sexualidade, a nossa dieta, o nosso comportamento, aquilo que podemos ou não podemos fazer. Ele sabe, mas eu repito, você pode viver de modo diferente? Pode, mas as consequências disso virão, lamentavelmente. E na verdade, como diz a lição aqui, a obediência abriria o caminho para que Deus pudesse lhes trazer bênçãos. Na verdade, quando nós somos fiéis à vontade de Deus, à sua palavra e à lei, nós abrimos o caminho para as bênçãos. Como assim? Porque eu já disse aqui e repito, se nós fôssemos abençoados por Deus de maneira específica, vivendo em pecado, talvez jamais percebêssemos o caminho perigoso em que estamos. Então Deus ele retira as suas bênçãos específicas, não todas, porque senão nem viveríamos, né? O sol brilha sobre todos, justos e injustos, a chuva cai sobre todos, mas Deus ele deixa nos abençoar especificamente em alguns aspectos para que nós percebamos que viver sem Ele não vale a pena. Não que seja uma troca, uma barganha, mas realmente quando nós somos fiéis, nós abrimos caminho para as bênçãos de Deus, porque Ele pode nos abençoar e nós vamos reconhecer que essas bênçãos vieram em resposta à nossa oração e também à nossa fidelidade. Então, por tudo isso e por muito mais, vale muito a pena ser fiéis a Deus. Vale muito a pena pedir que Deus nos ajude a viver a sua vontade, a obedecer seus mandamentos, porque eles foram criados, estabelecidos para a nossa segurança, para o nosso bem. Vamos orar? Amado Deus, querido Pai, nosso Criador, nós te louvamos, Senhor, porque em Tua palavra nos propões um caminho melhor, porque ali a Tua vereda de justiça nos é apresentada, e nós pedimos, ó Pai, que nos ajudes a ser fiéis aos Teus mandamentos, que possamos entender realmente que a aliança envolve graça, mas também envolve obediência, envolve justificação, mas também envolve santificação. Portanto, ó Deus, ajuda-nos a manter firme o nosso propósito de ter essa aliança contigo e sermos fiéis aos teus mandamentos. Dá-nos, ó Deus, a tua paz, continua nos ajudando também no estudo da lição diariamente para que possamos crescer no conhecimento de tua palavra. É o que pedimos e agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Um grande abraço para você, que Deus abençoe grandemente sua vida e também a sua família.